vou dar uma palma só para ficar fácil de sincronizar. E Olhando. Episódio 3. 3? Não, 4. Episódio 4. Olha lá para a câmera. Tô olhando. Graça e paz, irmão. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Amém. 4º episódio do podcast Sua Casa Seu Reino, né, meu Amém. amor? Tamo junto. Tamo junto. Glória Obrigada. a Deus. Amém. Obrigada por estar aqui comigo. Estamos juntos nisso, né? Amém, amém. Mas Tamo agradeço você por me impulsionar, por fazer com que esse podcast se torne real, junto. Amém. por liberar aquilo que a nossa casa carrega no privado, no secreto. Decidir, porque eu sei que para você é mais difícil do que para mim, né? Sim. Tá aqui de frente a essas câmeras. Mas eu já tô me acostumando, amor. Já tô me acostumando. Daqui a pouco eu já tô aqui falando, entendeu? Graças a Deus a gente isso mesmo. realmente a gente precisa às vezes de um impulsionamento de uma esposa, né? Coerente, Mais falante. Uma esposa mais falante. E graças a Deus você está fazendo um belo trabalho, amor. Obrigada, tenho muito meu bem. orgulho do teu trabalho. Todas as manhãs você acorda ali no devocional. E isso aqui está sendo mais um fruto, mais uma extensão do teu trabalho. Sim. Que aí você já está incluindo a minha, daqui a pouco os meninos também. Sim. E tá show de bola, amor. Obrigada. Graças a Deus. Se eu tô feliz, imagine Deus, né? Oh, meu Deus lindo. deve estar sorrindo lá de alegria. E Amém? hoje nós temos um conteúdo bem pertinente Amém. daquilo que a gente entende como verdade, a gente pratica aqui na nossa casa. Sim. E a gente vai dividir isso daqui hoje com vocês, tá? Amém. Hoje a gente vai falar sobre missão dos pais e dos filhos. Amém. Existe uma identidade dentro da missão, né, meu bem? É verdade. Tem uma amor. identidade. E muitas das vezes, se os pais não reconhecem, não entendem essa sua identidade, como que você vai Os passar? meninos ficam perdidos, amor. A casa toda fica perdida, né? Sim. Os pais têm que entender realmente a missão deles, Sim. têm que exercer a missão, iniciar, praticar, estudar, focar, alinhar e aí sim trazer os filhos para perto, para aí sim, né, dar continuidade. Por quê? Não é sobre nós, né? É tudo Sim. sobre o Senhor, tudo sobre o projeto de Deus. Sim. Você imagine só, um pai, vamos fazer uma ilustração Sim. de lavoura, né? Sim. O pai faz todo um plantio de uma vinha, né? Uma coisa bem bonita, bem trabalhada. E aí chega a geração seguinte, que é a geração dos filhos. Os filhos olham aquela vinha e falam, não quero mexer com vinha, vamos arrancar tudo, vamos plantar milho. Oh, meu Deus. Né? Olha só. E a vinha é uma das únicas plantas que ela é perpétua, né? Ela vive sem várias gerações, né? Tem casos de vinha que durou muito tempo. Sim. E a vinha, cada ano que passa, ela vai ficando mais doce, ela vai frutificando mais, ela vai dando mais e ampliando mais, né? Então, é muito importante, né, que a missão dos pais, ela tenha continuidade com os filhos, né? Sim, e às vezes o pai não consegue transferir esse coração, não consegue transferir essa missão, e os filhos... Sim. Por não reconhecer. Essa semana a gente conversando, né, amor? Dentro do carro a gente trouxe uma revelação no sentido que é um marabalismo, né? Sim. O pai, o sacerdote, administrar a casa, a esposa também, são várias bolas, né, que tem que ser equilibradas e não pode deixar cair. E essas bolas tem que sempre, né, que é a educação financeira, que é o alinhamento da casa, o sacerdócio, né? A estrutura de saúde, tanto física quanto mental e espiritual, né? São várias coisas que atribuem, né, num reino, numa casa. Sim. E a missão, ela tem que ser passada geracional para os filhos, né? Nessa nossa geração, é algo que a gente está sendo bombardeado muito forte, né? Com certeza. Para que tudo, a origem, né? A origem, ela saia do propósito, porque tem que vir um renovo de facilidades e futilidades, né? E isso é uma mentira que Satanás está trazendo para essa geração, e a geração, infelizmente, está padecendo. Ela está engolindo essa mentira. Então a gente tem que voltar para a palavra, voltar para a origem, para estabelecer
E esse propósito é de quem primeiro? É dos pais. Eles têm que entender essa verdade, né? Tem que enraizar dentro do lar. Sim. Tem que, né, trazer a esposa para essa missão também, compartilhar e depois passar para os filhos, né? Eu acredito que no desenrolar aqui do nosso podcast, do nosso tema, a gente vai estar falando tanto dessa missão, né, pais e filhos, que é o tema do nosso podcast, do 4º episódio. Só que eu também acredito que a gente vai estar passeando pela submissão da esposa, porque quando o casal ele está em conflito, quando a esposa não entendeu que ela precisa se submeter à missão que está sobre a vida do marido e ser uma auxiliadora, uma ajudadora idônea, pura, verdadeira, santa, né, dentro desse propósito, aí entra em conflito, em choque, né? Aquilo que o Senhor estabeleceu como liderança para os filhos, porque os pais igualmente são líderes dos filhos, né? Cada um com o seu papel. Porém, quando eles estão em choque aqui, querendo os dois ser o cabeça, e a gente já entendeu que quem tem 2 cabeças é monstro, aí vai toda uma estratégia por água abaixo. Jogada por água abaixo. Forças, né? Forças inversas, ela sempre vai trazer força, não vai para lugar nenhum, né? Vai ficar sempre puxando o famoso cabo de guerra. O cabo de guerra, exatamente. A gente tem que remar junto. E tem que mostrar direcionamento, mostrar foco, porque vai ser mais leve. Porque o remo, não sei se você já reparou, né? Tem a parte de esforço e a parte que volta é mais tranquilo, que é a parte do impulso, que a água tá indo, né? Que o objeto tá indo, né? O barco tá seguindo. Então você tem que meio que aproveitar aquele momento para dar uma descansada e volta. Mas entender que é uma engrenagem que é dupla, né? Uma dupla jornada que tá indo embora, né? Legal. E assim, você tocou num ponto que é bem bacana, assim, pra gente já trazer aqui para pontuar. Quando um lar tá todo desestruturado, vamos trazer uma analogia, que é um motor sem funcionamento, é um motor que não tá funcionando fora, engrenagem para fora. Adianta você chegar lá no carro e dar partida? Ele vai funcionar? Não vai funcionar. Não. Ele não vai para lugar nenhum. Então, primeiramente, tem que fazer um alinhamento, colocar as peças no lugar, deixar tudo certinho. Não, tá tudo ok? Vamos funcionar? Vamos. Aí dá aquela funcionada. Aí você anda, escuta o barulho. Você entende, né, o ambiente ali do funcionamento do motor para ver se tem alguma coisa fora do prumo. Se não tá, desliga, ajusta novamente para que isso flua, né? Para que essa jornada seja eficaz, né? Que essa jornada possa seguir, né, com um direcionamento e propósito, né, vida? E a partir daí, trazer todo o encaminhamento mastigado para os filhos, né? E essa segurança é o que os filhos precisam para fluir. E eles são um HD em branco, pai. Eles estão desejando ensinamento, eles estão querendo ensinamento. Né? Você colocou aqui, na nossa apostila, né, do Sua Casa, Seu Reino, você colocou aqui alguns pontos que a gente vai passear por eles aqui hoje, né? Que eu vou só trazê-los aqui para a gente relembrar e para que você que está nos assistindo também entenda por onde que nós vamos andar, né? Disciplinar com amor, né? Outra coisa que você falou aqui, exemplo de vida, oração e intercessão, né? Quando nós estamos instruindo os nossos filhos no caminho, nós devemos andar por esse lugar, né? Amar e cuidar, ensino de responsabilidade financeira, ter essa educação financeira com as crianças desde a infância, a autonomia e tomada de decisão. Então, a gente vai ensinar os nossos filhos com amor, com disciplina, com cuidado, vamos ensinar a vida financeira e ainda na infância, na pré-adolescência, na adolescência deles, a gente vai deixar com que eles sejam autônomos por esse caminho, né? Deixá-los errar. Agora é a hora, né? É verdade. E também outra coisa que você colocou aqui foi estabelecimento de limites, ensino de trabalho e recompensa, né? Idade e maturidade, nós vamos falar sobre isso. E por último você colocou valores familiar.
A Sua Casa, Seu Reino, esse projeto que nasceu no seu coração, né? Foi uma estratégia que Deus deu para você. A partir daquilo que nós já estávamos vivendo, você já sempre teve esse cuidado, né, de estruturar o nosso lar como um reinado. Você sempre se posicionou nisso. E trazer isso para os nossos filhos e trazer isso para mim, trazer para mim primeiro, né, e depois trazer para os nossos filhos, foi algo que eu percebi em você sem esforço, natural. Compartilha assim um pouco conosco, amor. Se isso veio de uma raiz da sua casa, se você viu o seu pai fazendo isso, ou se você aprendeu a partir da Bíblia, ou se foi uma junção de tudo isso, né? De onde que veio isso no seu coração? Como você consegue identificar isso? Vida, tá certo que a trajetória nossa de vida, né, familiar, o berço, né, as características ali que a gente foi criado é fundamental, né? Porque eu fui forjado dessa forja, né? Desse aço, daquela pedra, daqueles atritos ali de família. Sim. E tudo que eu vi, percebi, né, foi alinhado com Cristo. Eu precisei de um alinhamento, porque não adianta eu ter todo esse parâmetro sem um alinhamento, porque ele não vai ser útil para nada. Então, assim, eu entendi que verdadeiramente a minha casa, ela tinha que ter um alinhamento, um direcionamento, um respaldo, e essa atribuição era minha, né? Eu que vou ser cobrado no final de tudo, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei, né, fiz um estudo, né, vamos dizer assim, mas eu falo fiz um estudo, gente, mas não é a anotação, eu faço tudo em mente, né? Quando eu faço no meu devocional. É a famosa reflexão, né? Parar e refletir, parar e estudar estratégias, como você sempre faz para nós no xadrez, né? Isso. Desde bem pequenos, nossos filhos, você ensina a jogar xadrez para criar esse leque de opção. Exatamente. Então eu peguei tudo isso e fiz um polimento. O que é bom, o que é ruim, o que dava para melhorar, né? E de tudo eu trouxe e fui estabelecendo, né, com a palavra de Deus também, trazendo um alinhamento, uma conduta direcionada por Cristo, porque o Cristo é a nossa referência, né? Então, porque muitas das vezes eu tinha o meu pai, mas meu pai é humano, ele erra, né? Então, assim, às vezes não é uma atribuição perfeita, né? Perfeita é só o Senhor. E também quem não teve pai também não pode ter essa desculpa, né? Exato. Porque mesmo que os nossos pais errem, nós devemos aprender, inclusive, com os erros deles, né? E qualquer pai, por melhor que ele tenha sido, ou por pior que ele tenha sido, coisas boas e coisas ruins ele deixou. Contudo, nada que foi ruim não quer dizer que não foi bom. Foi bom, porque eu aprendi que aquilo ali não era certo e eu fiz o certo. Deu uma versão melhorada. Exato. Que é o que você fala hoje para os nossos filhos, né? Você traz esse filho, eu vou errar com vocês. E quando a gente erra, a gente tem a humildade de voltar e pedir perdão. E ensinar eles também a pedir perdão, mostrar que a gente erra, pai erra também. Uma coisa que é fácil de trazer essa demanda e alinhamento. Uma coisa que eu queria trazer aqui para que você pudesse saber e dividir com todo mundo, né? É que, para mim, no início do nosso casamento, nós hoje vamos fazer 14 anos? Vamos para 14. Estamos na matemática ruim, né? Já deu 14 anos, isso. Vamos fazer 14 anos de casado. Mas, no início do nosso casamento, entender que você estava fazendo essa autoanálise na sua mente, né? Que você estava estudando essas estratégias para conduzir nosso reinado para esse lugar que nós estamos vivendo hoje, que não quer dizer que nós estamos num lugar perfeito, mas nós estamos descobrindo a perfeição do Senhor para a nossa vida, né? A missão dele para nós. E aí é satisfatório, porque não importa o problema, a gente consegue vencer. Mas no início do nosso casamento, quando eu ainda não sabia disso que nós olhamos para trás hoje, eu entrava muito em conflito contigo, porque a minha tomada de decisões era brusca, né? E era robusta, e é assim, pronto, né? E tal. A forma como você, às vezes, pensa muito grande, né? E eu falava, meu Deus do céu, eu tô juntando dinheiro para pagar a conta do final do mês, né? E ele já tá com as estratégias grandes, mas
essa sua medida de cuidar dos detalhes, mas não deixar de pensar a longo prazo, eu acredito que isso, e no processo eu me deixar acreditar na tua missão, para mim foi o que fez a maior diferença, porque por mais que parecesse loucura para mim em determinado momento, eu também precisei confiar em Deus. É uma loucura para mim também, porque assim, o Senhor, ele não vai mostrar tudo pra gente, às claras. Cada dia é um maná, né? Então assim, eu alinhava, orava um direcionamento, pedia um polimento, né, da minha vida, um direcionamento para Deus, e às vezes era revelado no culto. Sim. Às vezes era revelado numa oração lá em Sim. casa, ou então num dia a dia de trabalho. Deus falava comigo e a gente tem que estar atento com isso, sensível com essa situação. Você viu que nós recebemos um direcionamento de Deus hoje. Foi lindo, você viu que legal? A gente recebeu ali de um direcionamento de Eu acho que esse ciclo vai se repetir agora, num outro nível, mas eu acho que é isso, né? Sim. Que o nosso caminhar com Deus, nós precisamos entender que Ele está todo dia se renovando e nós precisamos estar atentos. Então assim, eu tinha uma missão. Aí eu estava organizando essa missão dentro de mim. E Deus me alinhando com direcionamentos. E a partir daí, quando eu construí algo, eu mostrei para você. E aí você participou. Sim. E aí a gente está galgando e construindo. Hoje, graças a Deus, com nossos 14 anos, a gente já consegue ver um legado, a gente Sim. já consegue ver os nossos filhos instruídos, a gente já tem um direcionamento mais palpável que dê para mostrar. Sim. Não é à toa que hoje a gente está estabelecendo, né, minha casa, né, sua casa do seu reino, e a gente está aqui trazendo, vamos dizer assim, um passo a passo, né, trazendo... Morar no centro da cidade tem isso, né? Estabelecendo um passo a passo dentro de casa de algo que já foi construído, então fica mais fácil. Sim. Né? Hoje esse mundo moderno, o que ele faz? Você pode, você vai ser milionário, faz aqui agora, ó, é desse jeito aqui, ó, faz, o cara não passou pelo processo. Ai, meu Deus. E ele quer ganhar dinheiro, ele quer mostrar que já fez e que tá dando certo por algo que escutou, que você tá entendendo? Trazendo uma mentira de algo. Então, assim, a gente não tem que ir por esse caminho. Sim. Né? Esse, vamos dizer assim, esse mestre, esse rei que está gerindo isso nesse mundo, não é o nosso. Sim. A gente tem que voltar às origens e entender quem é o nosso rei, qual é a nossa missão aqui na Terra, qual é o nosso propósito, quem é o nosso pai. Opa, volta lá, se for preciso, volta ao pó. Sim. Esquece tudo e volta ao pó. Porque senão você vai estar entrando numa vertente totalmente errada e você vai direcionar sua casa, seus filhos para o erro. Sim. Né? Então a gente tem que trazer essa maturidade. Aqui na palavra de Deus, né? Em Deuteronômio 6, e do 6 ao 7, a Bíblia nos ensina, né? Que as palavras que ele nos ordena, que é isso aqui. A ordenança do Senhor para a nossa vida está aqui, está na palavra dele, ele já deixou, né? Que já é algo também que você fala muito para mim e para as crianças aqui em casa. Por que mexer em algo que de forma milenar está vindo dando certo? Sim. E aí a gente já pode colocar na bagagem já um monte de coisa junto, né? E aqui a Bíblia diz, né? Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dessa palavra você falará, assentado em sua mesa, Amém. Andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Olha só, ele mostra que na mesa, comunhão, ceia, alimento espiritual, ao caminhar na prática, ensinar na prática, você ser um exemplo na prática, entendeu? E ao dormir, orando, em todo momento, né? O processo dos 24 horas do dia, você dedicar o seu tempo, a sua, né, a graça da vida, num alinhamento e polimento dos filhos, de uma geração que vai perpetuar na Terra. Sim. E você fazendo isso, você automaticamente se limpa, você se abastece, você se alinha. Não é uma oportunidade quando nós nos tornamos pais? Amém. É assim. De refazer a nossa história, né? Exatamente. Escrever de uma maneira que a gente agora
com a maturidade, com a idade, com a responsabilidade, a gente se vê, não, agora vamos acertar. Sim. O que eu tenho visto no trato de atender muitos casais, de atender muitas famílias, de conversar com muitas mulheres, né? Abrindo um parêntese aqui, hoje mesmo eu atendi uma esposa, eu estava esperando você chegar também já para te passar essa demanda, já vou passar aqui ao vivo para todo mundo ficar sabendo. Um estudo de caso, né? Que é uma esposa que ela só tem 1 ano de casada. Uhum. E passando por sérios problemas com o esposo nessa fusão do casamento. Esse Sim. momento que a gente precisa fundir-se um ao Sim. outro. Uhum. E os casamentos, na estatística, eles acabam exatamente aí. Nos primeiros anos ou na chegada do primeiro filho. E aí esse casal em específico, eles estão no primeiro ano e na chegada do primeiro filho. Tá tudo junto. A crise entrou em colapso ali. É algo para se desfrutar, né? E muitas vezes traz esse peso, né? É porque, assim, essa geração, ela traz ali a desconfiguração da aliança pelo contrato. Então, tem casais que estão com isso ainda na cabeça. Eu tenho um contrato aqui assinado no cartório. Eu tenho que fazer a minha parte, mas ele também tem que fazer a parte dele. Exatamente. Não é, eles não entendem como uma aliança que já está fundido. Não tem para onde voltar. Então, eu vou fazer a minha parte independente de você fazer Exatamente. a sua. Se os casais no casamento virar essa chave, cara, é outro patamar que eles vão atingir. É como se você ligasse uma engrenagem que não estava funcionando. E é uma engrenagem que tem que ligar no casamento, é essa. Né? E tirar a questão de contrato. Não, porque meu pai sofreu, foi passado para trás, minha mãe foi enganada e roubaram. Gente, isso aí você tem que girar. E confiar no Senhor, buscar o alinhamento dele na graça, ele que vai sustentar o casamento, ele que vai renovar a aliança, né? E a gente tem que fazer a nossa parte como filho. Agora, o que um bom filho faz? Ele lê a palavra, ele obedece o que ele escuta, ele traz um filtro do que ele escuta também, né? Para ele não ser, né, só um acúmulo de informação de todo jeito. Então a gente tem essa responsabilidade também. Mas a partir do momento que a gente ligou, né, esse filtro, vamos dizer assim, você vai ligar uma engrenagem pura que vai dar certo o casamento. E esse desfruto e essa peleja que eles estão passando vai ser um desfruto. Vai ser algo leve, vai ser algo gostoso. Porque a gente vai descansar. Porque o inimigo e essa geração, ela quer trazer esse peso. Que casamento não dá certo. Que casamento nunca deu certo. Que muitas gerações... Cara, não é isso. Não é sobre isso. A gente está lendo e lê e entende que o nosso Deus é um Deus de glória. É um Deus que passou nessa terra. Né? E ele remiu nossos pecados, ele aliviou todas as nossas dores. Então, assim, tá impossível, cara, entrega para o Senhor. E deixa na cruz, né? Que o preço já foi pago. Faz parte desse processo do amadurecimento, os dias difíceis, né? A Bíblia fala que tanto os dias bons quanto os dias maus foram feitos pelo Senhor. Ele permitiu, o sol não nasceu hoje, num dia difícil para mim, porque o diabo, né, o inimigo da minha vida, fez o dia de hoje. Não. E a Bíblia diz assim, reflete. Chegou o dia mau na tua vida? Aproveita que bom, aproveita para refletir. Exatamente. Aqui em Gênesis 6, fala quando Noé recebeu a missão de Deus para... Uma única vez, né? Ele recebeu uma única ordem e por 100 anos ele cumpriu e cumpriu bem, né? E a gente aqui hoje é fruto disso, né? E daí ele falou assim, eu vou fazer uma aliança. Deus falou com Noé, eu vou fazer uma aliança com você. E ele falou assim, portanto, entre na barca e leve com você sua mulher, seus filhos e suas noras, a mulher dos seus filhos, né? Os cônjuges. Então, olha a nossa responsabilidade, amor, como casal.
de entender que nós temos que estar juntos e passar isso para os nossos filhos, que eles passam para os filhos dele, essa missão, esse legado, essa identidade. Sim. E que não importa o dia mal que eu esteja vivendo no meu casamento hoje, não importa a fase ruim que você esteja passando e eu estou aqui contigo passando, nós precisamos aprender a passar juntos. Sei que falar isso é muito fácil, mas viver, ainda mais nós que estamos nessa geração fast food, que a gente quer tudo para ontem, então a gente não suporta esperar. Sim. É inconcebível para nós ter que esperar algo, né? Se eu tenho tudo muito fácil o tempo todo, consigo resolver tudo muito rápido, como que agora eu tenho que esperar? O grande lance, amor, que eu percebo nessa geração é aquele entendimento que eu passei, né, de quando você é enxertado na videira verdadeira. Meu Deus. E ainda existe algumas raízes do mundo ali que você quer trazer, você quer olhar para trás, mas você já está enxertado em uma videira verdadeira. Sim. E tá vindo ali todo o fruto, tá vindo todo, né, o alimento que é de Deus, que é do próprio Jesus, né, que ele é a videira verdadeira. Ele tá trazendo toda a seiva. A gente só tem que deleitar. A gente só tem que ficar tranquilo e desfrutar, que a gente vai ser alimentado e a gente vai ser alinhado e a gente vai frutificar. Agora a gente fica olhando para trás, a gente fica, meu Deus do céu, não, né? Vamos trazer aqui que nem aquele povo do Egito, né? Sim. Que foi liberto, mas estava olhando para trás ainda. Ai, tem que saudade outro do alho. entendimento, exatamente. Ai, que saudade com dessa saudade bola. das coisas do passado. Né? Então, assim, a gente tem que focar, a gente tem que seguir, que a gente vai evoluir assim, ó, muito rápido. Né? Saulo vai se tornar Paulo rápido, e ele vai ter um alinhamento, e a gente tem que ser, tem que ter uma visão de águia, tem que ser astuto que não a serpente nessa situação, porque o inimigo ele tá ali para roubar essa semente que foi lançada. Sim. Às vezes a gente tem todo o entendimento, a gente está fazendo algo certo, mas a gente fica voando. Quando a gente voa demais, né, e a gente fica despreparado, o inimigo vai lá e vai roubar a nossa semente. Então deixa eu entender aqui, porque assim, os problemas da nossa geração e os problemas que nós estamos vivendo e o problema do casamento do dia a dia, a gente já sabe, né? Eles existem, né? Tudo que a gente já compartilhou aqui, quem está assistindo a gente está falando assim, é isso mesmo, né? Mas como é que eu vou resolver essa questão toda? Se eu pudesse resumir isso em tudo que a gente tem falado aqui, e aí você pode acrescentar aqui para mim, eu diria assim, se de fato nós cremos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, que Deus Pai, o Criador de todas as coisas, é o autor e consumador da nossa vida, que Ele deixou a palavra de Deus para que nós, a palavra dele, para que nós pudéssemos, como um mapa, como uma carta de um pai para um filho, para que nós pudéssemos ler e aprender com todas as pessoas que já passaram antes de nós. Sim. Se eu creio nisso, por quê que eu não consigo vencer nos problemas de hoje? Porque de fato eu não consigo crer. Exatamente. Porque de fato eu tenho olhado a minha vida, a minha história, a partir daquilo que é terreno e não a partir daquilo que é eterno. Exatamente. Você falou tudo. Você falou tudo. Aí no meu problema no dia a dia... Você tem que mudar esse seu prisma. Às vezes você tá voltando só aqui, andando aqui alienado. Né? E só tendo essa visão desse mundinho que é o que o inimigo tá fazendo ali, né? Com a astúcia dele, fazendo o palco dele, falando que casamento é um problema, que não tem solução, que é a tribulação, que é melhor você... Que a submissão é coisa de gente da cabeça limitada. Exatamente. Se você voltar pro seu marido, você vai ser uma escrava dele, né? Que então, casamento assim, e filhos é escravidão para a vida da mulher. Você tem que falar assim, opa, cala-te, Satanás. Sim. Primeiro, já dá ordem. Sim. Né? E volta às origens. O meu pai é um pai que ele sacrificou. Ele é um exemplo vivo para mim. E o que ele diz é verdade. Então você volta, muda, sabe? Tira as escamas, e é o que a Bíblia nos ensina. Exatamente. Tira tudo que o inimigo está colocando e volta às origens. Lê a palavra, pede sabedoria,
se derrama ali no colo do Senhor, vai no secreto, ora, chora. Mesmo que tudo na minha geração e no meu tempo esteja mostrando o contrário, é aqui que eu preciso O crer. Senhor é o nosso consolador, Ele vai nos consolar, Ele sabe o que a gente está passando. Ele traz todo o alimento necessário para cada tribulação. Amém. Amém, meu bem, eu creio nisso. Você falou sobre o Egito, né? Que o povo estava no deserto com saudade do Egito. Tem uma analogia que explica, né? Que eles estavam com saudade do alho, da cebola, verduras, que era o quê? Como é que você colhe o alho, a cebola? Você colhe olhando para baixo. Exatamente. Né? Quando, na verdade, eles precisavam olhar para cima. E na terra prometida tinha o quê? Uva, figo. E uva e figo você colhe olhando para o alto. Amém. Então, às vezes, nós estamos olhando para o que é terreno, perecível, olhando para o que é onde a traça e a ferrugem vai corroer. É verdade. Que é o quê? Carreira, conta bancária gorda, carro importado, luxo, roupa, cara, e status e títulos. O que vão dizer de mim, né? Reputação. E quando, na verdade, eu preciso estar com os meus olhos naquilo que eu estou plantando na eternidade. E um dos maiores erros também, vida, que eu percebo, é trazer o exemplo de pai e mãe que você tem, terreno, que eu falo. Sim. Para ser um exemplo de vida para ti. Os nossos pais erram. Eu trouxe aqui, meu pai errou bastante. Eles têm uma missão para nós, sim, mas eles se esforçaram, eles deram o máximo dele ali. Só que hoje a gente tem um entendimento da palavra que o nosso pai, que é imáculo, né? Imaculado, ele não tem erro, é Jesus. Então a gente tem que trazer alinhamento a partir dele. Se a gente coloca um alinhamento a partir dos nossos pais, a gente vai errar. Vai errar. A gente vai errar. E é uma linha tão complexa, né, meu bem? Sim. Porque, assim, ó, da mesma forma que eu preciso dar continuidade àquilo que me foi passado, manter a honra também para os meus pais, né? Manter esse zelo, esse cuidado, eu também não posso me corromper no que o Senhor me deu para continuar na missão. Meu Exatamente. Deus. A gente tem que ter maturidade em tudo, né, vida? Meu Deus. E a gente também não pode atribuir o erro aos nossos pais, porque não cabe a nós julgar. Não. Né? Eles fizeram o melhor deles no tempo deles. Exatamente. Essa posição de acusador na terra, quem faz é os filhos de Satanás. Sim. A gente tem que primeiro trazer um alinhamento, aí sim, a gente justificado, a gente pode trazer algumas pessoas de volta ao prumo, né? Amém. Vida, esse posicionamento, ele é familiar, o sacerdote tem que entender, a esposa tem que entender, e a partir daí fica mais fácil dos filhos escutar e ver. E falar, não, realmente o meu pai está fazendo isso. Não, realmente a minha mãe fala e faz isso. Deixa eu acrescentar uma coisa aqui, dentro do exemplo que você trouxe para nós. Dentro aqui, né, da apostila e do conteúdo que você traçou aqui para que a gente pudesse seguir, para mim, nesse episódio, algo que foi incrível é essa autonomia e tomada de decisão que nós devemos dar aos nossos filhos, porque numa grande parte da nossa educação, a gente vai mantendo o controle ali com eles, né? Sim. Ó, vai por aqui, faz isso, mas chega um determinado momento que nós precisamos agora começar a soltar. Sim. E deixá-los errar. E muitas das vezes a religiosidade se torna essa opressão. Se torna esse momento que você fala, não, meu filho vai andar aqui, ó. E nós precisamos também agora começar a nos recuar e deixar com que eles também estabeleçam o reino e a missão deles, e depois eles com os filhos, e agora a gente também desfrute desse lugar, né, de somos nós, por isso que a aliança do casamento não pode romper em nenhum momento, porque depois os filhos vão
cumprir a missão deles. E como é que ficou o casamento, né? Como é que ficou a comunhão ali, o relacionamento dos pais, né? Você vê que é uma atribuição que os pais têm de equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Né? O casamento tem que ter equilíbrio e passar esse equilíbrio para os filhos para se perpetuar por gerações. Na educação dos filhos, no intuito oriental, é algo que é feito desde pequenininho. Você percebe que o povo oriental, ele tem o entendimento da Torá, com 12 anos ele já sabe. Sim. Né? A gente do Ocidente, a gente é mais tranquilo, a gente, não, deixa o menino aí, deixa ele brincar. Deixa ele brincar, tinha que Só que eu percebo que essa, perde um time, né? Essa atribuição, a gente está perdendo o time, a gente está perdendo o tempo. Né? Sim. E a gente tem que voltar às origens. E essa origem de ser safo, né, de ser entendido, que todo o tempo que a gente... Ser intencional. Exato, né? ser intencional, que a gente investe na educação dos nossos filhos é precioso. Uau. Né? É muito precioso. Então, trazer uma responsabilidade, desde que seja mínima dentro de casa, é importante. Você já está forjando o seu filho. E se você não forjar, ele vai ser forjado de outra forma. Né? Então, qual é a melhor forja? A forja que você vai ser cobrado, se você adiantar o filme da sua vida por Deus, ou uma forja que o mundo forjou e que você vai falar, mas eu não forjei dessa forma, mas a responsabilidade era sua de forjar. Mas eu achei que eu ia apertar, ia cobrar demais, então, ele era tão pequenininho. Achou errado. Você tem que achar antes da coisa acontecer, do leite derramar. Exatamente. Então, a responsabilidade a gente tem que entender do sacerdote e atribuir o mais rápido possível. Né? E trazer esse entendimento junto com a esposa para que a missão de educação dentro de casa seja uma missão alinhada. Sim. Né? E acompanhada. Porque assim, o filho vai querer fazer da forma dele e você vai ter que botar. Você vai ter que corrigir. Eu preciso confessar meu pecado aqui como mãe de menino. Mas eu acredito que é todas as mães, né? Toda mãe, ela tem assim, esse lado voltado a mãe de menino, né? Porque às vezes a gente pensa, mas é menino. E assim, menina, naturalmente, elas são ali mais destemidas no sentido de... Porque tá caminhando ali mais perto da mãe, então, a mãe já ensina a fazer um bolo, já ensina ali a lavar uma louça, né? Já ensina a arrumar o cabelo. A nossa Lulu aprendeu a fazer um bolo com quantos anos? 6 aninhos. Com 6 aninhos já tava fazendo bolo. Tava fazendo bolo. E do início ao fim, né? E ainda gravando vídeo já. Então, o Dudu vai fazer 10 anos agora. Não sabe fritar um ovo. Não o ovo, tadinho, ele sabe. Mas assim... E aí, às vezes nós como mães ficamos, vai se queimar. Cuidado. Não, deixa que eu faço pra você, né? Às vezes o menino mais estabanado. Essa palavra, essa frase, deixa que eu faço pra você, você tá prejudicando seu filho. Você tem que ensinar, você tem que investir tempo e gastar tempo ali com ele. Falar, filho, é assim que tem que fazer. Sim. Gente, você vai gastar ali, vamos colocar assim, uma semana ensinando ele a fazer. Às vezes ele pega em um dia, em uma hora, ou pega em 2, 3 dias, ou uma semana, mas ele vai aprender a fazer. Sim. E vai ser pro resto da vida dele. E isso vai ser um deleite da tua parte, porque você vai ficar mais tranquila quando ele for na cozinha fazer alguma coisa. Você não vai estar atribuindo muitas funções para você. Sim. Entendeu? Porque você vai falar assim, filho, vai lá e faz. Porque ele vai ser independente. Em qualquer episódio ruim que acontecer ao longo da vida, ele sabe se virar. Exatamente. Se você adiantar o filme de vida dele, ele com 18 anos, 20 anos, vou fazer um intercâmbio fora do Brasil, eu vou ser missionário na África, eu vou ser... Ele sabe, porque você ensinou. Você vai falar assim, não, meu filho sabe cozinhar, ele sabe higiene pessoal, ele sabe arrumar a cama dele, ele sabe fazer uma atribuição, ele sabe cavar um poço, ele sabe do devocional dele, ele sabe do alimento espiritual dele, ele sabe ajudar o próximo, ele é um menino educado. Quando tem escassez, ele sabe que tem pouco, ele tem que compartilhar. E poupar.
Quando tem muito, ele tem que entender que ele é um bom mordomo e ele tem que administrar as coisas para o reino, ele tem que ter sabedoria e ofertar. Então, todas as atribuições que você forja o teu filho hoje, desde pequeno, é para o resto da vida. Oh, Deus. É para o resto da vida. Sim. E muitas das vezes a gente está sendo leviano dentro de casa. A gente está deixando essas atribuições para o Google, para o joguinho. Tá falando assim, não, mais tarde eu ensino. Eu aprendi assim, ele vai aprender assim. Cara, então assim, a gente tem que entender qual direção, qual é a missão do teu filho. Sim. Dois temas que eu acho muito importante os pais serem sarados nesse assunto para saber tratar isso com os filhos e que tem sido assim de uma negligência exponencial é a educação financeira e a educação sexual. Sim. Primeiro, porque a educação financeira, nós temos o fato assim, não, dinheiro não é brinquedo de criança. Não, não é brinquedo de criança mesmo. Mas e aí sempre para a criança dá-se o quê? As moedas. Não, faz um cofrinho, é o famoso faz um cofrinho para as crianças. Aí a criança só aprende a lidar com as moedas, com as migalhas, né? Exatamente. Quando os nossos filhos precisam... Já está cauterizando a mente dele. Sim. Não está trazendo uma mente de uma pessoa que vai ser um bom administrador. Sim. Que vai entender que ele pode também trabalhar com muito. Ele só tem que trabalhar com pouco. Sim. E que ele só vai ser atribuído a poucas coisas. E quando acontece o quê? O filho completa 18 anos, conquista o primeiro emprego, e o que esse jovem faz? Pega o salário, torra tudo, né? Aí vai comprar roupa, vai comprar sei o que, gasta, sai. Muitas das vezes porque você não vê teve, um filho gordo, um filho obeso, um filho que assim que está atribuindo coisas de ansiedade. Sim. Ele é muito ansioso, acumulador, egoísta. Uau. É um filho que está gastando com coisas infrutíferas. Sim. A gente traz um exemplo mesmo dentro de casa. A gente, no início ali da educação financeira do Dudu, ele pegou e comprou 2 brinquedos, que ele falou, não, se eu quebrar um, eu já tenho outro. Não, e pior... Ele já estava com a mentalidade que ele ia não ia ser zeloso com o primeiro brinquedo, e ele ia quebrar e ele já teria o outro. Sim. E quebrou os dois. Mas não, foi preciso ele passar chegou por aqui, isso. No primeiro dia ele já quebrou, porque ele já sabia que ele tinha outro para abrir. Exatamente. Não foi isso que a gente viveu aqui? E aí a gente ensinou que isso foi uma má administração, foi uma má mordomia. Foi uma falta de zelo que atribuiu isso. Uau. E que aquilo ali estava tudo errado. Mas entendeu? A hora de ensinar era agora mesmo, Exatamente. Era na infância, né? Estipular a mesada. Agora você imagina um filho que tem uma educação desde a sua infância, como ele vai ser um adulto? Ele vai ser um adulto supimpa, vai ser um sacerdote dentro de casa com um alinhamento. Aí se ele traz uma esposa com o mesmo alinhamento, esse casal, ele vai ter vai ter outro direcionamento, outra velocidade, né, vamos dizer assim, no casamento. Na maturidade alcançada financeira, né, dos nossos filhos, e também saber a peculiaridade de cada um, né? Para onde um gosta mais de levar o seu dinheiro, para onde e respeitar. A gente tem que entender que o inimigo ele quer que a gente perca o foco, quer que a gente perca o nosso tempo. Porque o tempo é precioso e não volta atrás. Então, para tudo isso, quando a gente está deixando os nossos filhos viverem da forma livre, né, e direcionada por eles, porque eles têm que ser livres, sabe, essa liberdade que essa geração está trazendo hoje, a gente está sendo leviano. E o inimigo está roubando e está sambando nessa situação. Agora, quando ele é um filho, né, direcionado, com uma missão, com um propósito, ele vai ter outra velocidade, ele vai ter outro direcionamento, né? Ele vai ter outro crescimento, ele vai ser uma árvore mais vistosa, uma árvore mais, sabe, robusta, ele vai trazer frutos mais cedo, ele vai, sabe, ele vai ser deleite para outras pessoas virem ali e descansar no pé daquela árvore ali. E hoje a gente pode ver que com 10 anos de idade, né, que tem o nosso Dudu, com 11 anos, que tem a nossa filha do meio, a Roberta, e com 13 anos, que tem a nossa filha mais velha, a Luísa, que ao longo de 4 anos que nós estamos assim,
né, mais afinco com eles Sim. nessa área financeira, dando a mesada de forma pontual para eles, como um salário mensal que eles têm, nessa administração, como recompensa, nessa porque todo trabalhador é digno do seu salário, né? Então nós trabalhamos debaixo dessa verdade. Dessa recompensa e desse investimento de educação financeira, porque quando a gente dá a mesada para eles, nós estamos entendendo que nós estamos investindo numa educação financeira como um curso, né? Nós não pagamos ele a tirar um curso, o dízimo também. O dízimo, nós não pagamos um curso de inglês, nós não pagamos uma escola, então nós pagamos para eles, né? Para que eles possam administrar na prática esse dinheiro. E que todo o tempo é precioso. Sim. E que toda missão tem um propósito e esse propósito ele tem que ser eficaz, você tem que ser aprovado. Isso. Porque muitas das vezes a gente entende que a gente está na missão, mas você está fazendo de qualquer jeito e você vai ser reprovado. Não é. E quem é reprovado perde tempo e faz de novo. Exatamente. E faz de novo até passar do processo. Foi o que você falou ali, na questão do bolo. Você disse assim, às vezes você vai gastar o tempo de uma semana, né, para ensinar e ele vai aprender para a vida toda. E nós estamos investindo há 4 anos na primeira infância. E eu vou te trazer algo aqui que eu lembrei agora, que é uma coisa que essa geração faz. Ela coloca a atribuição de serviço do lar como castigo. Sim. Ah, você vai fazer isso, então você vai fazer isso você vai de lavar castigo. Louça. Cara, não é dessa forma. Sim. A educação do lar, os afazeres, é uma responsabilidade de todos os membros da família. Exatamente. Você imagina, eu como missionário lá fora não aprendi isso. Como é que eu vou ser? Quantos relatos nós não temos de missionário que vai e dá trabalho? Exatamente. Né? Se eu vou para uma faculdade, eu não sei atribuir isso dentro do meu quarto. Cara, eu vou penar ali com 20 e poucos anos, naquela hora ali, para fazer tudo isso, mais as responsabilidades financeiras e de estudo. Sim. Então, assim, se você tivesse galgado, formatado isso lá atrás, cara, seria outra engrenagem, outro tipo de funcionamento. E às vezes a gente vê aqui, né, missão dos pais e filhos, missão, identidade de pais e filhos, e a gente pensa, é para coisas grandes. Não, o nosso caráter é forjado no dia a dia, no lar, nas coisas pequenas, no detalhe, na nossa roupa, na nossa higiene pessoal, no nosso trato com o dinheiro e tudo, né? E vida, uma coisa que veio aqui agora é o quê? É trazer esse alinhamento de identidade, missão, e os pais têm a responsabilidade toda vez de sentar na meia, de ceiar junto, e ver como é que está o feedback disso tudo. Por isso que falou aqui, né? Em Deuteronômio 6, essas palavras que hoje eu te ordeno, você tem que inculcar para o seu filho assentado na sua casa. E aí ali sentado, filha, como é que foi seu dia de aula? Está tendo alguma dificuldade? Você perceber se seu filho chega moado do colégio, se ele está sofrendo bullying, se ele está triste, se ele está sendo excluído. Sim. Porque isso a gente entendeu aqui dentro de casa. Quando ele chegava, a gente já rapidamente via. O que foi, filha? E o seu filho ter o coração aberto de falar isso para você. Agora, se você não tem intimidade com o teu filho, ele vai ter liberdade para falar isso com você? Não vai. Não adianta. Confiar as coisas pequenas. Exatamente. Dar importância para coisas pequenas. As pedras preciosas, né? Que tá ali dentro do coração. Oh, meu Deus. Então, gente, eu entendo. É sutil. Eu entendo que esse alinhamento, né? De atribuições e de consequências desses ciclos de vida, né? Que a gente tem que passar para os nossos filhos é uma responsabilidade. A gente tem que fazer com zelo. A gente tem que ser tem que ter sabedoria. A gente não conseguiu abordar aqui hoje, a gente ainda tem mais alguns minutinhos aqui para finalizar o nosso episódio de hoje, mas eu falei 2 coisas que que estão sendo negligenciadas, né? Que é a educação financeira e a educação sexual. Hoje o Google é o mais novo educador sexual. Meu Deus. E quando você digita ali a palavra, né? Sexo, você não vê uma educação sexual, você vê pornografia. E o WhatsApp também, né? A gente é o maior distribuidor de pornografia, de conteúdo pornográfico, é o WhatsApp. Então,
E hoje todas as crianças, né, têm acesso a celular, têm acesso até, se não adolescente, por conta desses trabalhos escolares e tudo, hoje os adolescentes todos têm celular e têm o seu próprio grupo de WhatsApp. E os pais, entrando dentro desse mesmo tema que você trouxe aqui, né, o pai precisa, tudo que nós falamos aqui hoje nesse episódio, os pais precisam atribuir isso para a área financeira, para a área emocional e para a área sexual dos seus filhos, do que? Disso que você falou. Conversa na mesa, cedo, não deixa para falar isso, vou esperar porque ainda está imaturo. Não ainda tá gerar muito um tabu que não pode ser tocado nesse assunto. Não, gente, traz isso com verdade, você prefere que o Google ensine sobre educação sexual para os seus filhos ou seu professor, da forma leviana, do jeito que ele quer colocar? Sim. Ou você prefere você mesmo, pautado com a palavra, com a tua sabedoria, né? Com os erros que você já teve, que você já consertou, você já filtrou, alinhou com a tua esposa e ensinar teu filho. Oh, meu Deus. É muito mais fácil. Oh, meu Deus. Muito mais eficaz. E falar, e trazer essa segurança pro filho, exatamente, né? Falou, filho, qualquer dúvida que você tiver sobre esse assunto, papai é expert nesse assunto, né? Claro. Pergunta pra mim, eu te conto, eu falo tudo pra você. Falar também da hora de namorar, o período que isso é normal. Mas os hormônios, gente, os hormônios tá aí para ser equilibrados e para você gerir bem. Você colocar filho é normal do corpo. E trazer assim, né? Fique tranquilo, você vai namorar, vai dar certo. Mas o tempo, quando ele chegar, filha, né? As coisas vão acontecer naturalmente, não atropela as etapas, não atropela as fases. E a gente traz muito isso aqui para os nossos filhos nessa questão de, olha que momento gostoso esse que nós estamos em família, e suprir essa necessidade de ter alguém, sendo alguém para o seu filho, né, meu bem? Nosso filho, ele tem que ser um soldado. O soldado, ele tem o quê? Ele tem um TAF. Ele tem o exercício físico, o exercício mental dele. Então, ele sai para uma missão. Quando ele sai para uma missão, ele volta com o que aconteceu lá nessa missão. E ele é realinhado novamente. Ele vai para outro dia. E assim vai até ser dia perfeito, até conquistando vários montes e vários espaços. Uau. Então, a nossa missão é salvar vidas. Sim. Então, se nosso filho vai para o colégio, ele tem a missão de salvar vidas. Mas eu fui bullying, não sei o que, o filho é normal. Não, A guerra é aquilo ali, Exatamente. Vamos buscar aqui na palavra um alinhamento sobre isso aqui. A gente nunca vai conseguir tirar o mal do mundo, né, meu bem? Exato. Claro, criou-se que é um crime, o bullying, né, as estratégias para que possa diminuir isso, mas ele sempre vai encontrar alguém no caminho dele que vai contra os princípios e valores dele. Então, o que a gente precisa fazer com o nosso filho é forjá-lo. Se for preciso chorar com ele, a gente vai chorar. Se for preciso se alegrar com ele, a gente vai se alegrar. As conquistas dele, o caminhar, o tropeçar. Agora é importante andar lado a lado. Amém. Fechou? Amor, amém. Esse episódio de hoje foi muito gostoso dividir com você. Glória a né? Deus. Amém. Só a gente sabe como que nós temos lidado com esses temas, porque nós temos muitas atribuições durante a semana e muitas das vezes a gente tem isso daqui já escrito, né? A gente já ministra para alguns casais sobre esse conteúdo, mas a gente nunca sabe assim, exatamente as palavras que vão sair quando a gente ligar, apertar o play das câmeras. Mas eu queria te dizer que tem sido muito gostoso estar aqui dividindo isso com você. Glória a Eu Deus. tenho visto tanto que isso tem se tornado natural, porque é uma verdade. Para nossa casa, para nossa vida, e às vezes a gente tem tanto conteúdo para ver aqui que a gente fala todos os conteúdos juntos e misturados, né? Mas eu tenho me alegrado com o que o Senhor tem feito nesse podcast, vivendo lá. Amém, muito obrigado. E é isso, né? A gente tem que ter essa responsabilidade e o coração, né, de servir. Né? A gente tem que estar sempre disposto. Amém? A gente queria agradecer vocês também, que estão aqui assistindo esse podcast. Glória a Deus. Conosco. Acompanha aí a gente. Que tem ouvido até o final e que decidiram também viver lá. Estão vivendo seus lares e têm tornado seus lares a sua casa e o seu reino. Amém. Que sua casa, seu reino, seja um reino de Deus, um reino sábio, né? Direcionado, com a missão, com propósito. E se você achou pertinente, né, esse vídeo, né, esse podcast, compartilha com seus amigos, curte aí,
tá bom? Amém. E a gente está aqui para servir. Amém? Tamo junto. Tamo junto. Amém. Te amo.